E Foi aí como se eu galera, tivesse só na letra, desenhado no gente, papel mesmo, tô desenho. fazendo esse São vídeo vários que novo eu pro fiz canal, no programa e compartilhe, tal, chama bonitinho. Salve, salve, turma, galera cheia da letra. Gente, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui sobre um livro que eu tô lendo, que é a biografia do Phil Collins. Chama Not Dead Yet, né? Eu não morri ainda. E é um livro muito divertido, né? Não é o livro dos sonhos de um fã do Gênesis, né? Por quê? Porque o Phil Collins, eu não sei se foi ele que escreveu o livro ou se foi um ghostwriter, né? Mas ele não entra em detalhes de algumas coisas que a gente queria saber da banda. Os fãs às vezes têm curiosidades tanto da estrutura das músicas, questão melódica, rítmica, como que uma música X foi composta, né? Ou curiosidade fofoca, tipo, fulano saiu da banda, ele brigou, não sei o quê. O Phil Collins não entra em nenhum dos dois aspectos, assim. Ele vai falando as coisas, né? Ele não quer magoar ninguém, então ele não entra nas picuinhas. Ele é muito diplomático, mas ele dá muitos detalhes interessantes e ele é muito engraçado. O texto dele, ou do ghostwriter dele, é um texto muito engraçado. Então é bom de ler. É uma leitura que flui, né? Mas a melhor história do livro foi quando ele era adolescente. O Phil Collins tinha 19 anos e ele conta que ele era baterista freelancer, né? Tocava várias bandas na noite, né? E ele já tinha visto shows no Marquee Club, em várias boates em Londres, shows do Jimi Hendrix, do Cream. Ele era fã assim, daquelas bandas emergentes, né? E aí um dia o cara que empresariava a banda dele, que chamava Flaming Youth, que é uma banda sem nenhuma expressividade, né? Uma banda que não fez nenhum sucesso. O cara chega pro Phil Collins e fala aqui, ó, marquei você tocar no estúdio com uma galera. Phil Collins, beleza. Aí o chofer vai lá na casa do Phil Collins, pega ele e leva ele pro estúdio. Aí na hora que ele olha, o estúdio é o Abbey Road. Aí ele fala, porra, né, eu tô no Abbey Road, quem será que... Porque o empresário não fala pra ele quem que contratou ele, né? Aí ele chega no Abbey Road, quando abre-se a porta, é o George Harrison, né? E o Phil Collins fala, nossa, eu tava vestindo jeans, cabelo solto, eu tava me achando um hippie. E de repente chega o George Harrison com aquele visual, a gente está em 1970, né? Aquele visual do disco Abbey Road mesmo, dos Beatles. O George cabeludão, o George todo de jeans. O Phil Collins até se sentiu mais à vontade, apesar de ser o George Harrison. Quando o Phil Collins entra no estúdio, tá o Ringo Starr, tá o Billy Preston, que tocou teclado no Let It Be, um monte de músico famoso. O George estava gravando o disco All Things Must Pass, que é o disco mais famoso da carreira dele, e a música era Art of Dying, né, uma das músicas, ele acho que do primeiro disco, né, ele é um disco triplo. E aí é engraçado, porque o Phil Collins, ele estava anos-luz de ser famoso, ele nem tinha entrado no Gênesis. O Phil Collins era anônimo, tão anônimo quanto qualquer um de nós aí que não está no show business. Então, ninguém dá ideia para ele, né? E ele fica nervoso, porque ele fala, nossa, eu estou no meio de um monte de lendas do rock, eu não sou ninguém. E eles chamam ele para tocar conga. Aí ele não é percussionista, né? Ele começa a tocar a conga, a mão dele começa a sangrar, e aí ele fica nervoso. Ele começa a fumar os cigarros do Billy Preston, né, que é o tecladista. O Billy Preston, pô, compra o seu maço. Aí o Phil Collins não para de fumar, nervoso. E aí o produtor era o Phil Spector, que hoje em dia ele está preso, né, porque ele matou uma amante dele, um cara que amava armas, e foi produtor da Motown Records, né. O Billy Preston era um cara paranoico, ele não conversava com as pessoas, né, um cara mal-humorado. E aí depois que o Phil Collins já tocou horas e a mão dele já tá um trapo, o Phil Spector fala, agora vamos gravar as congas. Aí o Phil Collins, nossa, você não gravou ainda e tal. Aí ele toca, né? De repente a banda some. Aí o Phil chega no corredor, o motorista, não, eu vou te levar para casa.
Aí ele, eu achei que eu ia confraternizar com a banda, agradecer o pessoal da banda. Ele, não, eles foram ver um jogo de futebol, mas não se preocupa não, tá tudo bem. Aí o motorista leva o Phil Collins pra casa, né? E o Phil Collins, porra, eu toquei no disco do George Harrison. Aí ele vê as propagandas nos jornais, que o disco vai sair. Ele, porra, eu toquei nesse disco, vai ser ótimo pro meu currículo, né? E aí de repente chega um cheque pelo correio para Phil Collins, pelos serviços prestados nas percussões do All Things Must Pass, George Harrison, 15 libras. Aí ele fala, pô, eu pensei em enquadrar o cheque, mas eu precisava muito do dinheiro, né? Ele era um baterista freelancer e tal, não tinha grana, ele trocou o cheque, e aí depois chega o disco pelo correio para ele, nossa, tá, meu currículo. Aí ele abre o disco e vai lá nos créditos da música Art of Dying, não tem o nome dele. Porra, não colocaram meu nome, cara, que sacanagem. Aí ele põe o disco pra tocar a música, não tem conga. Ele, caramba, eles tiraram meu arranjo, né? E aí ele falou que durante anos ele foi muito mal resolvido com essa história. Ele falava, não, essa história me magoa muito porque eu não sei por que eles tiraram as congas. Será que eu toquei mal? Mas, pô, eu achava que eu era bom. Tá. Ele ficava com aquela coisa, né? E ele fez sucesso com Gênesis e tal, mas ele ainda tinha essa paranoia. Aí um dia ele é apresentado, isso já pula para 1980, ele gravou em 1970, né? Em 1980 o Gênesis já era famoso, ele foi gravar uma música com o Eric Clapton e o George Harrison aparece. Aí ele, George, a gente já se conhece. George Harrison, já? Ele, eu gravei congas no All Things Must Pass, o George Harrison, não. Aí ele, gravei, eu tinha 19 anos, eu era um moleque, não sei o quê. Aí o George Harrison, pô, eu não lembro. Aí ele fala, lógico que você não vai lembrar, eu era anônimo, eu não era famoso e tal. O George morre de rir e deixa pra lá. Isso em 1980. Quando chega em 1999, eu acho, 98, o Phil Collins fica muito amigo do Jack Stewart, que é um motorista, ele é um piloto de Fórmula 1, e ele faz um jantar na casa dele, né? Ele tinha uma casa na Suíça. O Phil Collins acaba comprando essa casa, né, na Suíça. O Jack Stewart vende para ele, e aí ele vai nessa festa na casa do Jack Stewart, e tá lá o Rubinho Barrichello, o Schumacher, um monte de gente da Fórmula 1, e dois caras que amavam a Fórmula 1 e eram amigos dos pilotos eram o Eric Clapton e o George Harrison. E aí o Phil chega na festa, o George Harrison tá lá, e ele continua amolando o George Harrison com essa história de ter gravado as congas, né? Aí o George fica escutando. Aí de repente o George chega pra ele e fala assim, Phil, vou te mandar uma encomenda. Não, minto. E chega a encomenda na casa do Phil Collins, um CD, e na carta o George Harrison fala assim, achei a gravação você tocando conga na música Art of Dying. O Phil Collins recebe a carta nervoso, né? Ele estava com a família dele almoçando, ele acaba de almoçar, ele despistadamente ele vai pro estúdio, tranca no estúdio para ouvir o CD, né? Ele tocando as congas. Aí na hora que ele dá um play, as congas são horríveis, elas são fora do tempo, sai do tempo e tal. E aí ele fica assim, acabado. Ele fala, porra, eu não lembrava se eu tinha tocado bem ou mal, mas eu toquei péssimo, né? Aí o George Harrison liga para ele, Phil, você recebeu minha encomenda? Aí o Phil Collins fala, pô, recebi, eu entendi por que as congas não entraram no disco, eu realmente toquei muito mal, é porque eu tava nervoso esse dia, eu nunca tinha tocado com ninguém famoso. Aí o Phil Collins ficou chorando no telefone, chorando modo de dizer, né? Aí o George Harrison morre de rir. Aí, pô, o que você tá rindo, cara? Você tá me sacaneando? Não, isso aí eu gravei hoje, eu gravei agora, esses dias. O Phil Collins, como assim? Não, é porque o Ray Cooper, que é o percussionista do Eric Clapton, ele estava aqui no meu estúdio, a gente está remasterizando o All Things Must Pass. Eu falei, cara, toca uma conga aí fora do tempo que eu vou gravar e vou mandar pro Phil Collins. Aí ele mandou só pra sacanear o Phil Collins, né? E aí o Phil Collins morreu de rir e falou, pô, você é foda, cara. E aí o George Harrison ele viria a falecer em 2001, só que aí no ano 2000 saiu uma edição remasterizada do All Things Must Pass. Ele incluiu o nome do Phil Collins nos créditos, mas ele não encontrou o take original das congas, porque realmente ele não entrou no disco, né? E aí
o George Harrison coloca num texto que ele escreve assim, de apresentação do disco, ele fala: o próprio Phil Collins me disse que tocou no disco, né? Eu me lembro muito remotamente e tal, dessa sessão. Então ele meio que faz justiça ali ao Phil Collins, né? O Phil Collins agradece muito, dedica esse capítulo do livro ao George, né? E aí ele fala que o George era o Beatle preferido dele. Eu achei bacana essa história, eu achei muito engraçada e eu nunca tinha ouvido falar dela. E aí eu falei, vou fazer um vídeo pro canal, falar da biografia do Phil Collins e contar essa história, que ela é muito boa. Então é isso, gente. A biografia do Phil, como eu disse, ela é muito boa de ler, a leitura é muito fluida, muito interessante e apesar de não ser detalhada, ele passa em branco, ele não fala quase nada do Steve Hackett, que é um dos caras do Genesis que eu mais gosto. É como se o Steve Hackett entrasse num dia na banda e saísse, não tem um entre, né? Ele não fala nada assim, do Steve Hackett, e ele não detalha processo de composição, ele é muito rápido, assim, tudo, né? Pelo número de páginas do livro não tinha como ele aprofundar tanto, mas apesar dessa pequena decepção, o livro é muito bom de ler, então acho que vale a pena, né? Não, tá longe de ser aí a biografia definitiva do próprio Phil Collins ou do Genesis, mas é legal e eu recomendo. Eu tô lendo muita empolgação esse livro esses dias aí, tá? Cheio da letra!